Achuras aqui no SolidWorks, que é um assunto muito importante para qualquer profissional de projeto, porque afinal a fase de detalhamento, a fase de você realmente expor o seu trabalho para a fabricação é realmente a fase mais importante, delicada e primordial do seu projeto. Não adianta nada saber modelar, fazer montagem, sendo que aqui na hora de jogar as cotas numa folha causa uma confusão. Bom, o que são achuras? Você já deve ter visto esse tipo de desenho aí, mas não sabe exatamente como. Eu tenho essa imagem que é uma representação muito utilizada na arquitetura, por exemplo. Já de cara você bate o olho e já consegue enxergar. Pô, aqui é tipo um muro, né? Tem uns blocos e você vê um certo padrão. Então, no geral, a Ashura, ela é uma representação gráfica. Eu tenho até uma referência que quem inventou isso aí foi uma artista francês, se eu não me engano, e é o processo onde ele cria linhas paralelas. Elas não são necessariamente linear, né? Todas as linhas, mas elas têm uma distância padronizadas e com isso dá para gerar um contexto. E essa técnica, ela foi trazida para a engenharia, para o nosso mundo. Eu tenho até uma outra imagem aqui, que é até um exercício aí que a gente pode fazer na mão, lá no curso técnico, na faculdade, é feito isso. E repara que eu tenho algumas orientações, por exemplo, o mesmo tamanho, uma orientação específica na vertical. Aqui são linhas espaçadas. Eu vou deixar um artigo aqui, uma descrição. Eu fiz, na verdade, um blog para vocês, para a gente condensar o conteúdo. E todo esse processo de Ashura está bem explicado lá no detalhe, tá? Aqui no vídeo é mais prático, quero te mostrar no Solid. Aqui é uma outra referência, onde nós temos, ó, aqui é tipo um bloco, você observa que eu tenho uma vista de seção, que são essas achuras, representação, e nós temos ó, metais, um terreno, madeira, vidro sintético, concreto líquido. Ou seja, para cada organização das linhas, para cada padrão, você vai encontrar um tipo de material, que é justamente o principal uso das achuras aqui no Solid, na engenharia como um todo. Então, ferro fundido, ó, ferro forjado, metal branco, cobre ligas, aço inox, ó, tem um monte de coisa. Isso aqui também existe dentro do SolidWorks. Por quê? Eu tenho uma peça como essa, estava aqui jogando essa peça na folha e agora eu quero abrir uma vista de seção nela, eu quero enxergar ela por dentro. E quando eu enxergar ela por dentro, aquilo que for um material vai ter representado no formato dessas achuras. Então vamos ver na prática. Repara que esse componente eu tenho um furo aqui, tá vendo? Nessa vista isométrica eu consigo enxergar o furo. Porém, nessa vista frontal eu não enxergo esse furo e aqui também não. Na vista superior eu consigo ver. Se eu clicar aqui nessa vista e alterar o modo de visualização, eu vou ver esse furo por essas linhas aqui trastejadas, ou seja, é uma representação visual de uma linha que eu não enxergo. Mas como que eu faço para fazer essa linha aqui ficar uma linha cheia, para realmente enxergar a peça aí totalmente por dentro? Eu crio uma vista de seção. O que eu faria? Ao invés de criar a vista lateral desse jeito aqui, eu vou deletar e eu prefiro fazer o seguinte, aqui em desenho, repare que eu tenho vista de seção, ele até possui uma representação que dá para ver, você passa o mouse. E aqui eu tenho algumas opções sobre como fazer essas linhas de corte. Aqui, velho, é uma coisa que é simples, ao mesmo tempo pode ser complexa, porque se você tem, por exemplo, uma matriz ali de punção, de uma ferramenta, você vai ter que criar uma vista de seção contornando um furo, contornando um detalhe, e nesse caso fica um pouco mais complexo. Só que se você dominar o básico que eu estou te ensinando, fica em paz que você vai desenrolar tranquilamente. Por quê? Repara aqui, ó, tem um primeiro posicionamento e quando eu passo o mouse no desenho, eu estou vendo ó, a simulação aqui de onde vai ser feito o corte, tá vendo? É uma linha. Aqui eu consigo fazer ele na horizontal, já mudou o sentido. Aqui eu consigo fazer em formato aí, ó, inclinado e até mesmo criar pontos diferentes. Eu vou dar um clique com o botão esquerdo e outro clique mais ou menos aqui, ó, que eu represento os dois pontos, aqui ele fica linear. E como que eu faço para curvar no caso? Eu venho aqui e eu tenho essa segunda opção, que eu consigo fazer uma curva. Aí eu vou trazer aqui, ó, vou colocar mais ou menos aqui, só para gente
deixar bem aleatório aqui. Então, repara que eu vou fazer o corte aqui, ó. Olha só, eu puxei aqui para o lado, ele me deu essa vista, só que como eu fiz ela toda inclinada assim, ele realmente vai me trazer nesse posicionamento. Nessa peça não faz tanto sentido esse tipo de criar uma vista de seção, mas dependendo do componente vai ter que utilizar. E tem até um outro jeito que a gente pode fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, em esboço, uma linha de centro. Eu vou passar uma linha de centro aqui assim, ó. Aí eu clico nessa linha de centro, venho aqui, desenho, vista de seção, e ele transforma essa linha de centro em uma vista de corte. Olha que interessante. Então, se você tem uma peça retangular, quadrada, que tem muito detalhe, o que, que você pode fazer? Pegar a linha de centro e realmente contornar ela. Ó. Imagine que eu tenho uma matriz aqui, ó, e eu queria fazer uma vista de corte desse jeito. E a peça, ela teria mais ou menos assim, né? Por esse retângulo. E eu posso transformar toda essa. Eu vou fazer uma outra aula com esse exemplo mais avançado, que aqui eu quero fazer o arroz e feijão com vocês. Mas já deu para pegar a visão, né? Então vamos lá, vamos entrar nesse aspecto aí dos materiais. Aqui em desenho, vista de seção, vou pegar aqui o posicionamento vertical, clico e dou um OK. Aí eu vou puxar para a lateral a vista e observa que eu tenho a visão desse furo, que antes eu só tinha visto a orientação tracejada, agora eu tenho ele aqui. Porque até mesmo em boas práticas aí de desenho, você não pode cotar linha trastejada, tá? Você vai ver muitas pessoas fazendo isso. E é uma discussão se é certo ou errado. A norma orienta, mas assim, meu, tudo depende aí do meio que você está convivendo, né, da empresa. Mas no geral não é interessante você cotar linha trastejada, assim, por exemplo, pegar essa cota, essa linha aqui em relação a essa. Não faz muito sentido, você precisa visualizar ela. Então eu cotaria esse furo nessa visualização aqui, ó, desse jeito. No caso, na real, puxaria aqui por cima, que ficaria mais fácil. Só que se eu faço uma vista de seção para demonstrar, eu faria essa informação aí. Ou até mesmo, ó, demonstra aqui qual que é a profundidade, né? Ele é um furo passante, só que ele tem um comprimento. E aqui, cotar esse comprimento já não é tão legal. Eu não confiaria tanto. Então, fechou. Deu para entender essa questão da vista de seção, né? Agora vamos observar aqui como fazer essas configurações. Quando eu clico aqui no desenho, nesse retângulo, eu tenho acesso às configurações normal dele. E repare que eu tenho uma vista de seção, ou seja, eu consigo configurar essas achuras, essas informações. Quando eu faço essa vista, se eu clicar em cima desse ícone aqui, ó, dessa linha, eu consigo também inverter a direção. Repara que nesse sentido ele está me mostrando o lado esquerdo da peça, né, olhando de frente, mas do lado da peça seria o direito. E eu posso inverter para o outro lado. Felipe, qual que é o certo? Bom, a norma nós temos lá as três vistas, né? Frontal, a lateral esquerda e superior, dependendo do diedro. Só que vai muito do feeling. Às vezes o lado esquerdo não vai ter uma informação que você precisa, e o lado direito sim. Então pode sim fazer uma vista de seção nesse sentido. Por quê? A vista de seção ela tem como objetivo trazer um aspecto visual da peça que não está visível no primeiro olhar. Pegou a ideia? Então eu preciso também dar uma configurada nessas achuras, se eu precisar mudar. Se eu abrir aqui essa peça, vamos ver uma coisa. Ó. O material dela é o aço 1020. Eu vou trocar aqui pro o 304 inox, só pra gente ver uma coisa. Vou salvar. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Vamos usar esse cara aqui como referência também, que tem um outro aspecto aí do projeto. Atualizar aqui a folha. Ó, eu vou clicar em cima aqui
e ele me dá algumas configurações, são poucas na verdade. E assim, a, a achura, o corte, é realmente como se você pegasse uma faca e cortasse essa peça ao meio. E onde essa faca passar, ele vai achurar, ele vai fazer essa representação. Então, por que que essa parte aqui tem essas linhas e o meio aqui não? Porque aqui é um furo, ou seja, essa face ela tá fazendo sentido assim, né? Circular, ou seja, a faca não passou nela. Aqui é a mesma coisa. Então, sempre pense dessa forma. Fazer uma vez de seção é como se fosse passar uma faca quente. E aonde a faca encosta, ela vai criar uma camada ali. E essa camada é o que você está enxergando. Então, se eu clicar aqui, eu vou conseguir dar uma configurada. Repara numa coisa, ó. Ele está puxando aqui a NSI 32 aço em geral. Só que eu consigo alterar. Pô, Felipe, eu quero representar e colocar um outro tipo de material. Vamos ver, ó. Se eu desmarcar essa caixinha aqui, repara que ele abre para mim umas configurações com vários e vários material. Tem cobre, vamos ver a diferença do cobre, ó. Olha como que é o cobre, olha aqui como é o latão. Aí é a infinidade aí de material. Tem pântano, triângulos, DIN, latão, deixa eu ver, ó, isolante a gente usa bastante. É que não em componente como esse, né? Mas estamos desenvolvendo um duto de ventilação. Aí vai ter a parte de isolante térmico ali. Você consegue fazer o bloco 3D no SolidWorks normal, colocar o material dele, e lá no detalhamento, se precisar, você vem aqui e faz a alteração. Isso ajuda muito. Quem trabalha com AutoCAD aí tem template para isso tudo, e aqui o Solid ele já disponibiliza. Deixa eu ver, estrelas, bronze, latão vermelho, enfim. E aqui, ó, eu posso configurar a escala, colocar numa escala maior, escala de 2, ó, repara que ele cria mais linhas. O ideal é que você deixe sempre na escala 1, tá? Porque senão você vai imprimir e não vai conseguir enxergar. A escala 3 já não é tão. Escala 1 aí. Pode alterar o ângulo também. Aqui você consegue aplicar ele a um componente inteiro ou uma região específica. Só que não sei até onde que é interessante ficar personalizando muito isso. Porque o detalhamento é uma fase que você leva muito tempo para fazer. 50% aí do tempo do projeto. Você precisa ser produtivo. Então, até onde vale a pena ficar enxugando muito gelo? A ideia é ser simples e objetivo. Então, quando você já modela o componente, você desenvolve o projeto, eu, Felipe, já penso no detalhamento. Tem muita coisa que já estou relacionando ali, adiantando, para ser mais produtivo possível. Bom, aqui são as layers, né? Que aí é uma outra aula para a gente poder entrar. Deixa eu trazer a referência, ó, desse cara. Aqui é uma montagem, né? E como que a gente faz esse processo de vista de seção numa montagem? Eu tenho aqui esses componentes internos, inclusive a aula desse carinha aqui está no YouTube, está aqui no canal. Eu vou jogar ele aqui nessa folha, vou aproveitar ela. Eu vou até apagar essas vistas aqui para sobrar espaço. Se liga aqui numa situação. Eu tenho aqui algumas vistas, deixa eu puxar, vai a frontal mesmo. O que eu quero demonstrar aqui tá simples. Quando eu estou detalhando uma peça e eu faço essa vista de seção, a peça ela é um único corpo, né? Eu tenho ali é mais simples porque eu estou trabalhando com um único componente, um único sólido. Agora, quando nós temos no caso uma montagem, eu sempre vou ter alguns componentes, coisas a mais ali que não vai estar muito visível. Até se eu colocar uma vista de tracejado, ó, eu consigo enxergar o que tem dentro, mas fica uma baita confusão, ainda mais nesse caso aqui. Então, uma coisa legal, ó, eu
Pego aqui uma projeção de vista, puxo essa vista lateral e coloco aqui. Bom, eu vou tirar, deletar, mas já deu para entender, né? Vamos lá, eu vou trocar aqui a visualização para ficar mais fácil. Bom, não estou enxergando nada, né? Mas eu queria fazer uma vista aqui para ver os componentes internos. Então, aqui em vista de seção, como eu sei que o Arduino está desse lado, o Raspberry, na verdade, tem um botão aqui, desse lado não tem nada, né? Então, se eu fizer uma vista de corte aqui, ó, antes de iniciar essa curva, eu dou um OK. Ele identifica que tem vários componentes, também tem chapa metálica, até pergunta se ele quer achurar automaticamente, dá um sim aí. Apesar que a Ashura em si, o símbolo dela não vai ajudar em nada. O lance aqui é a vista de seção. Olha só, dou um clique e repare que eu não estou vendo nada, porque ele está me mostrando ó, a vista dessa seta, da lateral esquerda dele. Se eu clicar aqui na seta, eu vou inverter a direção. Olha o que vai acontecer. Agora eu consigo enxergar esses componentes. Então, nesse caso aqui, essa vista lateral, eu não vou eliminar ela. Por quê? Eu quero também ver o aspecto externo dessa montagem. Eu quero ver, mas também quero ver ao mesmo tempo a parte interna. Como eu fiz o corte, ele fica fixo, tá vendo essa linha aqui ancorando? Se eu clicar com o direito, eu venho aqui em alinhamento, quebrar alinhamento. E eu consigo puxar aqui para um outro canto do desenho. E assim fica um pouco mais organizado, né? E até, pô, eu vou mostrar isso aqui para um cliente. O que que eu posso fazer? Aqui em anotações, eu posso puxar notas e fazer indicação. O que é esse componente? Aqui é a placa, que é o Raspberry, tem um botão. É lógico que uma montagem também nós podemos fazer uma vista explodida, não substitui. Só que a vista explodida ela ocupa muito espaço, nós usamos ela aí como uma capa geralmente. Agora, numa folha de detalhamento, onde você puxa a cota, puxa a informação técnica do projeto, né, para fabricação, isso aqui é um exemplo perfeito aí. Então, meu caro, o que que você achou aí dessa ideia, dessa aula? Se você não sabia sobre isso ou sabia mais ou menos e aprendeu coisa nova, comenta aqui embaixo. Eu até sugiro você a conhecer aí nossa formação em SolidWorks para que esse tipo de assunto seja extremamente fácil e automático para você. Porque eu tenho certeza que o Solid vai te abrir oportunidades e lá no fundo você quer ser um profissional de projetos, quer ganhar bem, você quer aí fazer um projeto freelance e eu ensino tudo isso dentro do curso. Fechou? Tamo junto, vamos para cima, espero que tenha gostado. Eu vou trazer uma outra parte para essa aula um pouco mais avançada, só que é coisa futura. Por agora, ó, reveja aí, eu deixei um conteúdo pronto para vocês, dar uma aprofundada, uma estudada, que vai ajudar bastante, fechou? Tamo junto, vamos para cima e até a próxima. E aí, beleza? Gostou dessa aula? Eu espero que sim e saiba que você pode ter acesso a muito mais conteúdo se você precisa aprender SolidWorks e não sabe nem por onde começar. Aqui no canal tem um curso gratuito de Solid para você, meu querido, que precisa destravar e sair do zero e realmente avançar nessa ferramenta. Olha essa aula, é um braço robótico, é uma das aulas desse curso gratuito, então você vai ser totalmente transformado e aprender de uma forma como você nunca imaginou. Então, meu querido, aqui na descrição do vídeo você encontra aí o link para acessar esse curso gratuito e também obter aí material, um portfólio, um certificado e ser alguém que realmente conseguiu destravar o SolidWorks e dar o próximo passo. Se você é essa pessoa, já se inscreva, participe do curso gratuito, inscreva-se no canal e vamos para cima. Até a próxima.